E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Graça e paz. Eu vou ler um trechinho do Salmo 94 e falar um pouquinho mais a respeito daqueles pontos que eu falei semana passada a respeito da questão política no Brasil. Eu tenho visto um pouquinho, né, das falas dos candidatos e, lógico, a gente já fica pensando em quem poderia ser. Mas aí a gente tem que ir avaliando mesmo, tá só começando, é a primeira semana ainda. Aí já vi a fala do Lula, né? As falas dele aí nos palanques e tudo mais. Um palanque gigantesco montado lá, uma estrutura que os outros candidatos certamente não vão ter, entre aspas, né? Numa projeção assim do que é direcionado para verba de campanha, tempo de campanha, essas coisas todas. Então começa. As falas do Pablo Marçal eu vi alguma coisa também. Vi hoje, agora poucos minutos aqui, a fala do professor Augusto Cury, doutor Augusto Cury, e a gente vai balanceando, né, o que vai ser de produtivo para o país aí nesse tempo. Mas em relação ao que a gente já sabe do passado, acho que é importante a gente falar. Eu vou ler o Salmo 94, de 1 a 11, olha só. Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E aquele que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Esse trecho da Bíblia ele é bem específico, né? Porque é o que a gente tem visto no país já, como no pronunciamento da semana passada eu falei um pouquinho disso. O Dr. Augusto Cury falou isso agora também. Já são 20 anos de uma má gestão infinita que sempre tem ali, né, as suas coisas de mau caratismo, de enganação. Então eu me recordo lá no ano 2009, eu lecionava no Colégio Batista Getsemane e dando uma aula a respeito do arcadismo, a gente falava com os meninos a respeito daquelas coisas dos ideais, né? Os ideais de um povo, os ideais de uma nação. Então, naquele contexto, as famílias mais ricas mandavam seus filhos para estudar na Europa e aqueles garotos voltavam com os ideais da Revolução Francesa. Pensa lá então aquelas coisas da liberdade, da igualdade, da fraternidade, os conhecimentos profundos de poesia, de literatura, de música, as áreas gerais, né, da formação do ser humano. Então a gente vê que eles voltavam também com um pensamento, entre aspas, um pensamento filosófico, um pensamento social bastante elaborado. Então muitos daqueles jovens eles se transformaram nos inconfidentes. Quem passeia hoje por Belo Horizonte, as ruas com os nomes de pessoas ali, né, naquela parte mais da Savassi, do bairro Funcionários, são os inconfidentes, né, os jovens que estudaram fora do Brasil, para poder trazer para o Brasil os pensamentos que justamente estão faltando hoje, de igualdade, de liberdade, de autonomia para a população em geral. E entre aqueles princípios, né, dentro da esfera do arcadismo, a gente aprende a entender não só a arte, não só o cinema, a música, a literatura, no caso, a linguagem, mas também a questão de avaliar a política, avaliar o contexto da época e saber fazer uma intervenção. Aqueles jovens fizeram a intervenção no tempo deles, né, e aí a gente vê o resultado da Inconfidência Mineira.
Então, dessa vez, né, lá em 2009, a gente já meditava um pouquinho a respeito dessas coisas e não tinha como não falar a respeito do Estado, né, do país naquele contexto. Por quê? A gente já percebia algumas incoerências, isso há quanto tempo? Olha só, já vai mais de 10 anos, quase 12 anos, 13. Bem mais, né? Já virando para 15. A matemática não está boa aqui não. Mas aí o que acontece? A gente observando naquele momento, 2009, eu tive até que anotar, o Brasil ele transitava entre a sexta e a nona posições ali no G7, né? O G7, G8, G9. Vamos abraçar tudo aqui no G10. Então o Brasil estava entre os 10 países mais ricos na projeção daquele ano e dos anos vindouros. E o que acontece? A grande jogada do país naquele tempo era a descoberta do pré-sal. No entanto, a gente via, né, a incoerência daquele momento ali, porque já se explorava o que se dizia ser o pré-sal, a exploração recaía lá no Ike Batista, Petrobras e equipes, né, empresas desses grupos aí. Então não se sabe quem lucrou com o quê, mas o que se falava muito era da autossuficiência do Brasil em petróleo para as próximas décadas, inclusive. No entanto, o que se viu foi um gasto desmedido em cima desse, que eu costumo falar que é um cartão de crédito. Olhou a Petrobras com as possibilidades de alta lucratividade e transformou aquilo num cartão de crédito e começou a usar em função de corrupção, em função de gastos excessivos e tudo mais. Então a gente ficava, né, e conversava com os alunos na sala a respeito da incoerência, porque se o país é autossuficiente em petróleo, nada mais correto do que fazer uma venda, vamos dizer, com vantagens para o exterior e transferir essa lucratividade para o mercado interno. Então a população poderia estar pagando naquele contexto bem menos pelos combustíveis, pelo gás de cozinha e outros produtos derivados ali. Mas o que acontecia era o contrário. Então não tinha como, né, a gente continuar pensando que esse governo, que era aquele, pudesse continuar fazendo as promessas que normalmente fazia e a gente continuar acreditando. Então já tinha sido dado provas no mandato anterior, porque aquele era o segundo mandato do Lula, ele começou parece 2007 e ia até 2011, então a gente já via que era mais uma daquelas jogadas. Como ele não poderia concorrer, ele jogou para a sucessora, que foi a Dilma Rousseff. Então o que acontece? E a ideia era que a máquina continuaria sendo gerenciada pela mesma equipe, né? Só mudaria lá o cargo de cabeça lá em cima. E a roubalheira continuou, tanto que o governo da Dilma praticamente não chegou ao final lá com a cassação e aquele monte de investigações e CPIs em cima. E o que acontece mais recente é um pouco até bem interessante também. Então lá não teve resposta, a população pagou a conta, o governo que veio na sequência, né, depois de muito tempo, o governo do Bolsonaro é que conseguiu realinhar um pouco mais as coisas. E aí a gente vê que agora, nesse decorrer agora dos últimos meses desse governo que está aí, tem algumas coisas que eu não sei se todo mundo observa. Então eu vou até relatar para vocês irem acompanhando. Quando a gente vê para o fornecimento de combustíveis, né, ainda ligado aí à Petrobras, foi lançados alguns decretos em que eram permitidos subir alíquotas de preços e também foi permitido em alguns decretos a mistura de combustível de um patamar de cima para outro, ou melhor, de um patamar de baixo para outro mais acima. Então eu brinco que é como se tivessem colocado, no caso aí do Brasil, né, aí tem o etanol, aqui não tem, então é como se eles tivessem colocado água no álcool e coloca o álcool aguado na gasolina, para poder diminuir, vamos dizer assim, né, custos e fazer volume para poder dar a lucratividade que eles precisam, para poder roubar mais. A palavra clara é essa, é roubar mais. E aí, mais do que isso. Então a gasolina já é uma história para os caras aí, né? Todo mundo aí que tem o carro já vai se sentir prejudicado numa ponta.
Aí ele mexe também em uma outra questão. Ele traz, né, os carros já estarão bem piorados, né, no seu funcionamento do dia a dia. Aí o que, que ele faz? Ele traz carregamentos e carregamentos de carros elétricos da China. Entope o Brasil de carro elétrico. Logo depois do descarregamento disso tudo aí, ele faz o quê? Ele aumenta a alíquota da energia elétrica. Se você fazer as buscas aí por cronologia, a diferença de uma coisa para outra é muito pouca. Então, traz carro elétrico, força carro elétrico no mercado, mídia, propaganda, gente falando a favor e tudo mais. Carro elétrico não é tão bom quanto o pessoal descreve, eu imagino assim. Eu ando aqui, o meu trabalho exige de mim aqui um trabalho num carro híbrido. O elétrico para mim não resolve. Para quem trabalha muito, não resolve. Então o que acontece? Traz o elétrico. Logo depois o que, que ele faz? Ele mexe nas alíquotas do fornecimento da energia elétrica. Então o que? Você agora que tem o carro elétrico vai pagar um pouco mais para poder recarregar ali a bateria do seu carro no dia seguinte. Perfeito isso? E aí tem mais. A gente imagina então, então agora o Brasil vai entrar na era da eletrificação, da eletricidade para essa logística toda aí. Necessário. Foi feito alguma coisa? Provavelmente não. Mas, há uma semana atrás, eu vejo pelo portal do Globo.com eles comemorando a descoberta de uma nova jazida de petróleo, que ela vai garantir a autonomia do país para o abastecimento de petróleo. Então, assim, como que fica isso? É um giro de uma coisa que vai puxando outra, sempre em malefício da população, sempre em malefício da economia. Consegue entender? Então, aquilo, assim, ele faz com que a máquina gire de uma maneira que sempre o governo está lucrando para colocar nos seus projetos de corrupção, e a população em geral vai só pagando a conta, pagando a conta e pagando a conta. E aí um ponto que a gente não traz aqui, né, a respeito dessas coisas, e completando lá o nosso discurso a respeito da aula sobre o arcadismo, a Inconfidência Mineira, ela foi levantada por uma questão de carga tributária na faixa de 1/5. 1/5 é 20%. E aí a carga tributária hoje no Brasil, ela já alcança, se não ultrapassa os 50%. Então, como que fica isso? Entende? Então, um grupo pequeno em Minas Gerais, naquele tempo, fez um movimento para poder haver ali, né, uma forma de reivindicação, uma revolução em função de impostos da carga de 20%. Hoje a gente tem um país com milhões de pessoas, milhões de habitantes, dentro e fora, né, morando fora aqui, como é o meu caso. Mas o que acontece? Todo mundo calado, todo mundo aceitando passivamente. Então não adianta somente, né, para nós que somos os cristãos, não adianta somente a gente apelar para a palavra e pedir a Deus que nos dê o livramento, igual está aqui no Salmo 94. Deus, ele é tudo isso que está descrito aqui, sim. Ele quer que a gente clame a Ele, mas Ele quer ver também nós nos levantarmos do nosso lugar e atuar de maneira coerente, no mínimo, com o que a palavra dele ensina. A gente não pode continuar se alinhando, né? Nós não podemos nos alinhar aos injustos e orar para que Deus remova eles. Se for assim, Deus vai remover cada um de nós também. Então é uma coisa muito da incoerência aí dos nossos discursos, das nossas conversas e do entendimento que a gente faz a respeito de política. É necessário muita honestidade para poder olhar para o cenário e perceber que o cenário pode ser modificado passando pelas nossas mãos. Então, assim, se há ainda um percentual que esse cara deva ter numa eleição, que o percentual dele seja 10% dos votos. E aí quero ver como é que urna eletrônica vai fraudar um negócio como esse. Entende? Então é necessário que as pessoas comecem a ter consciência desse tipo de maquinação o tempo todo. Então a mesma conversinha de Petrobras lá de 2009, ela está começando a aparecer aí, ó, com essa descoberta de uma
jazida de petróleo lá no Amapá. Eu sei que é um estado do norte que eles relacionam lá. E lá ele comemora. É a autossuficiência. Peraí, autossuficiência de novo? Então eu tenho colocado aí nos meus stories aí alguma coisa a respeito da repetição de alguns padrões. E aí não vou falar muito de religião aqui não, mas você já vai entender de que eu estou dizendo. Então é isso. Padrão repete, não é bom repetir, então vamos trocar, vamos mudar a pessoa. Se o padrão tem que ser repetitivo, que seja o da Bíblia, porque se você ler lá em Levítico, se você ler lá em Deuteronômio, o padrão de Deus ele também precisa ser repetido e ele precisa ser respeitado. Então é assim que a gente precisa começar a olhar as coisas das nossas autoridades. Lá atrás, o profeta ficou indignado lá, né? Samuel, parece, ficou meio indignado porque o povo passou a escolher um Deus humano e não o Deus eterno para poder governar o país. Então nós estamos aí já há algum tempo colocando o país na mão de qualquer um, porque nós não estamos escolhendo primeiramente as coisas de Deus na nossa vida. Então é para a gente pensar, para a gente olhar quais estão sendo as nossas escolhas e votar com mais sabedoria, mais consciência, olhando para a palavra de Deus também. Amém? Deus nos abençoe, Deus salve o nosso país, Deus nos ajude.